Olá, abençoados e abençoadas de Deus, em Cristo Jesus ressuscitado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Estamos aqui em mais um domingo, dia 28 de julho de 2024, exatamente agora, às 9h30 da manhã, para iniciarmos o culto virtual de hoje, o culto em seu lar. Com quem? Com quem, abençoados? Com o nosso célebre, saudoso, bispo do amor e da graça de Deus, Renato Suete, que continuará com aquela série de estudos maravilhosa que intitula-se Leis de Sabedorias Eternas, e que semana passada não tivemos a continuação do estudo com ele, porque contemplamos um ano da ausência física da nossa amada e saudosa também pastora Lúcia Suete. Entretanto, que foi um domingo maravilhoso, muitas e muitas pessoas curtiram, contemplaram a palavra maravilhosa que ela deixou aqui para nós. E se você ainda não teve essa oportunidade, eu vou deixar logo aqui, olha, abaixo deste vídeo, tá? Abaixo desta mensagem, deste culto virtual com o nosso bispo Renato Suete, o link da mensagem de domingo passado com a pastora Lúcia Suete. E se você está tendo dificuldades de acessar, de encontrar a mensagem, o áudio com a mensagem dela de domingo passado, eu vou deixar aqui para vocês e vocês terão fácil acesso. Bom, eu fico por aqui e não posso deixar, como sempre, de citar a célebre frase do nosso canal: este é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com quem, abençoados? Junto com vocês, em todos os instantes, em todos os instantes. Até breve! Abençoados e abençoadas, e como não poderia deixar de ser, eu, Clério Cerqueira, estou aqui para lembrá-los que na primeira quarta-feira de agosto, às 23 horas, no programa Direto ao Coração, que está sob o comando do pastor remanescente, o que restou do ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, e que teve a direção maestrosa, do nosso saudoso bispo Renato Suete e sua esposa, à época, pastora Lúcia Suete. Ele estará iniciando na primeira quarta-feira do mês de agosto de 2024, às 23 horas, no programa Direto ao Coração, um estudo maravilhoso, um estudo estupendo, eu posso dizer assim, intitulado A Volta de Jesus. Este estudo, ele não é somente para o nosso canal, para os contemplantes do nosso canal, mas ele é um estudo para todos os cristãos. Sim, para todos os cristãos. Então, nós convidamos a vocês que porventura estejam passando por este áudio, você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Mundial do Poder de Deus, assembleiano, batista, wesleyano, metodista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, não importa a sua denominação, importa somente que você é cristão. E eu posso garantir a vocês que se vocês mantiverem-se ouvindo este estudo do início ao fim, ou seja, iniciar-se-á na primeira quarta-feira de agosto de 2024 e terminará na última quarta-feira, e vocês com a sua Bíblia e com um caderninho de anotações para ouvir todo o estudo na íntegra e conferindo na sua Bíblia coisas espirituais que o pastor Luiz Carlos estará nos transmitindo com coisas espirituais que está na Bíblia, porque o estudo é integralmente baseado na sã doutrina da graça, que é o amor de Deus por nós. Vocês
no término do estudo, não terão mais qualquer dúvida que seja acerca deste tema tão falado, né? Nas denominações cristãs por aí afora, mas que vocês certamente contemplarão que nunca, jamais ouviram o que vão ouvir neste estudo completo, se vocês de fato, de verdade, derem ouvidos. Se vocês de fato, de verdade, prestarem muita, mas muita atenção mesmo em tudo quanto o pastor Luiz Carlos elaborou, preparou com base bíblica, repito. Bom, está feito o convite e eu, Clério Cerqueira, fico por aqui. Até breve. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor pelas palavras dadas pelo Teu Espírito. Ó Deus, nós damos graças ao Senhor, meu Pai, por aquilo que o Teu Espírito hoje tem preparado para nós. Aquilo que o Senhor hoje nos traz como palavra, alimento para o nosso espírito, nós agradecemos por isto, por esta palavra. Ativamos em nós a sabedoria celestial, a sabedoria predestinada, a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, que jorra sobre nós em forma de luz, iluminando nossos olhos do entendimento, para entendermos aquilo que o Senhor tem para a prosperidade, para a saúde, para a felicidade da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todos digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas agradecendo a Deus pela mensagem que Ele tem para você. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Leis eternas de sabedoria. E o título desta mensagem é muito grande, mas encerra um princípio também muito grande. E obviamente que eu vou falar ligeiramente deste princípio, desta lei de sabedoria, porque se eu fosse falar sobre tudo que eu sei, que já não é muito, mas eu levaria talvez muito mais do que um mês. Vou falar nesta mensagem. O título diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este é um princípio de sabedoria, de lei eterna de Deus, imutável, diga imutável, do Deus em que não há sombra de mudança, nem variação. Não há variação, Deus não varia, Deus não muda, nele não há sombra de mudança. Um princípio estabelecido por Ele é um princípio estabelecido por Ele. E se nós observarmos todos os princípios bíblicos, os princípios da ciência, da natureza, os princípios da lógica, até mesmo, você vai ver que o que está em cima é como o que está embaixo. Assim como o que está embaixo é análogo ao que está em cima. Esse é um princípio hermético de grande sabedoria. Você pode meditar sobre isso horas e horas, e você vai entender que é assim. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Para você entender isso primeiro, é necessário você entender uma coisa que se chama hierarquia de criação. Na criação de Deus existe uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Por exemplo, eu não sou militar, mas quem é militar sabe. Nós temos, no caso das Forças Armadas, Exército, o general, a mais alta patente não é general? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. General, você que é militar. General, abaixo do general, coronel, depois de coronel, tenente, e o major, não entra não? Major vem antes do general. Major, general, coronel, tenente coronel, major,
Major, capitão, tenente, segundo tenente, suboficial, então, vai até o soldado. Isso é uma hierarquia, ou seja, um tem mais poder que o outro, não é? Você entende isso? Na criação de Deus também existe uma hierarquia. Se eu tivesse aqui um quadro, quando eu faço reunião às vezes com os pastores, eu poderia mostrar para você melhor. Nós temos acima de tudo, que é o todo, que está no tudo. Lembra da mensagem de domingo? O todo está no tudo, assim como o tudo está no todo. O tudo está no todo, como o todo está no tudo. O todo é Deus. Não há nada acima. Mas abaixo de Deus, nós vemos que existem o que eu chamaria de seres superiores. Ou, se você quiser, diríamos os anjos de mais alto grau, se você quiser assim, para facilitar o seu entendimento, os anjos mais graduados. Depois desses seres superiores, nós temos os anjos. Bispo, há hierarquia entre os anjos? Sim. No livro de Daniel, há uma passagem em que Daniel orou, pois estava sendo o povo judeu, estava sendo oprimido pelo príncipe da Pérsia, e ele faz uma oração a Deus. Então o anjo Gabriel vem e fala a Daniel. Ele diz: Daniel, nós ouvimos tua oração, porém eu vim para lhe ajudar, mas o príncipe da Pérsia, que não era um demônio, era um homem poderoso, este homem, ele me resistiu. Gabriel disse: eu não pude com ele. Porém, Deus, que ouviu a sua oração, enviou Miguel, um dos principais anjos, mais forte que Gabriel, e Miguel resolve o problema. Veja que há uma hierarquia: anjos, querubins, serafins. Então, veja que há uma hierarquia. Você conhece essa passagem? Quer saber onde está? Para que alguém não pense que eu estaria forjando uma doutrina. Então, se você quiser, ou seja, inventando alguma coisa, em Daniel capítulo 10, versículo 11. E tem outros exemplos, muito outros. Se tivesse um só, seria pouco. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Pegamos aqui o anjo dizendo: ele me disse, Daniel capítulo 10, versículo 11, Daniel, homem muito amado, é Gabriel quem está falando, está atento às palavras que vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Era um anjo que estava falando com ele. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem está falando é o anjo Gabriel. Ele disse: eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? Por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, um anjo mais poderoso, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Está entendendo? Então, você entende que Miguel, um anjo mais poderoso que Gabriel, está aqui, claro. Amém? Aqueles anjos que vêm, por exemplo, avisar a Abraão que Deus iria enviar fogo e enxofre e destruir Sodoma e Gomorra, são seres especiais, são seres, anjos especiais, porque os anjos servem a nós,
obedecendo ao princípio de Deus. Veja em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Aqui está definido o ministério dos anjos. Estou me detendo aqui nos anjos. 1, versículo 14. Falando a respeito dos anjos. Aqui está a definição do ministério angelical. Não são todos eles espíritos o quê? Ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são enviados a nosso serviço, porém eles só vão atuar se nós aqui não estivermos violando os princípios de Deus, porque um anjo jamais atuará violando o princípio de Deus. Eu vou chegar lá, mas eu quero falar sobre essa hierarquia evolutiva. Nós temos Deus, os seres superiores, anjos. Abaixo dos anjos temos os homens, e cada um desses ciclos evolutivos também se subdivide, porque você tem homens e homens. Você tem homens mais dotados do que outros, você tem homens mais sábios do que outros. Também dentro de cada hierarquia, digamos, há uma sub-hierarquia. Depois dos homens, abaixo dos homens nós temos os animais. Essa é a cadeia da evolução. Abaixo dos animais você tem os vegetais, e abaixo dos vegetais, estou dizendo que eu estou falando por cima, nós temos os minerais. Se você vê, um serve ao outro como o outro serve a um. Deus serve ao homem, que serve ao animal, e o animal ao mesmo tempo serve ao homem. O animal serve ao vegetal. Não há o estrume do animal que se põe para adubar, não há maneira de estar servindo ao reino vegetal. No entanto, o vegetal serve ao animal, porque ele dá alimento. Assim também, o vegetal serve ao mineral, como o mineral serve ao vegetal, o adubo, o solo. Estou me fazendo entender? Estão entendendo isso? Porque nós estamos falando de leis eternas de sabedoria, e eu disse que isto não é para qualquer um. É necessário uma mente aberta, é necessário você pensar com a mente de Deus, porque estas mensagens exigem uma elevação da sua sabedoria. Você se eleva em cada mensagem deste seminário, deste mês. Quem está vindo, absorvendo e vivendo isso vai exigir que você medite sobre isso, e vai trazer uma elevação mental, uma abertura maior mental, para você entender as coisas de Deus, que é o objetivo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus disse que Ele não quer holocausto nem sacrifício, mas o conhecimento dEle. Amém? Então, estes anjos servem a nós. Quando, por exemplo, há um exemplo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Vamos ver um exemplo aqui. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Um exemplo. Diz assim, Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Assim diz: a quem dá liberalmente, isso é um princípio de prosperidade, né? É um princípio de Deus de prosperidade. A quem, como dízimo, etc. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á de pura perda. A pessoa que sabe que há uma missão para ela na igreja, e ela retém mais do que é justo, ela sabe que ela tem o que ela precisa para viver muito bem, mas ela retém mais, isso vai ser pura perda para ela, porque a missão dela é fazer pessoas felizes. Agora, quem é que vai administrar aqui a bênção ou não? As pessoas mais sem entendimento, elas vão dizer, e não estão erradas, mas elas vão dizer Deus. É Deus quem abençoa ou não abençoa. Mas por meio de quem? Dos anjos de Deus, que na hierarquia, por favor entenda, se Deus quer ajudar um animal, uma espécime do reino animal,
ele vai usar um anjo? Não, ele vai usar você, porque você na escala hierárquica, evolutiva, está acima do animal. Então Deus usa você para fazer bem aquele animal. Se Deus quer preservar uma natureza, Ele vai usar você. Agora, se Deus quer impetrar uma bênção na sua vida, quem vai ser usado são os anjos e, até se for preciso, os seres superiores que estão acima de nós na hierarquia. Estão compreendendo? Agora, como é que eles vão atuar? Mediante esta lei. O que está em cima é análogo ao que está embaixo, e o que está embaixo é análogo ao que está em cima. Como eu sou aqui embaixo com o meu inferior, assim será aquele que me é superior para comigo. Como você trata alguém? Se você é patrão, se você tem pessoas debaixo, você tem uma responsabilidade tremenda. Se você tem pessoas que dependem de você e você é injusto, assim como é embaixo, é em cima. Não há como os anjos de Deus fazerem o bem se você aqui faz o mal. Porque se os anjos de Deus fizerem o bem a quem faz o mal, estes anjos estariam infringindo uma lei imutável de Deus, e os anjos jamais poderiam fazer isso. Então você diz assim: não, mas eu conheço pessoas que têm dinheiro e que tem isso e que tem aquilo, e não tem nada de anjo, não tem nada de igreja, não tem nada de dar nada para ninguém, são pessoas terríveis. Mas veja o fim dessas pessoas. Não inveja os ímpios. Leia o Salmo 73. Não inveja a pessoa que faz o mal e por um tempo fica bem, que isso é ilusão. Cedo ou mais tarde, toda causa produz um efeito. Esta pessoa vai sofrer o efeito da causa má que ela está levando. Não há dúvida. Então, a ministração dos anjos, que são os seres que estão acima de nós, vai depender do que nós fazemos aqui. O anjo, por exemplo, é muito importante entender esse ministério dos anjos, porque há pessoas que não entendem e começam a orar por você. Ora a Deus. Daniel orou a quem? A Deus. E Deus envia quem? Os anjos. Então, a pessoa, por exemplo, um exemplo, ela está lá em Manaus e ouve todos os dias a Rádio Bandeirantes, e fala: que programação maravilhosa, isso é tudo que eu queria na minha vida. Aí eu oro para que o Bispo Renato venha aqui, eu oro para que o Bispo Renato abra uma igreja aqui. Como que Deus vai fazer? Deus vai fazer isso chegar até nós, essa oração, porque é uma oração sincera, amém? Vai chegar até nós, e o que eu vou fazer? Eu não posso ir, eu vou mandar alguém de minha confiança que vai até lá. A oração dela foi ouvida? Foi. Você ora a Deus, quem traz a bênção são os anjos. Então você está com o coração limpo, você está tranquilo. Você é uma pessoa, por exemplo, que é dizimista, fiel, você não guarda mais do que, você tem prazer em ajudar a quem tem fome, você tem prazer de colaborar, você tem prazer de ver alguém feliz, e também você tem necessidade de ser feliz, mas você, no que você pode, você colabora para ver alguém feliz, para que outras pessoas sejam felizes através da mensagem, da palavra da graça de Deus na sua igreja. Ora, uma oração que você faz tem um poder tremendo, porque o campo está limpo para você. Está limpo. A sua oração vai chegar ao anjo de Deus que ministra em seu favor, e aí nem que mova o mundo, mas as portas se abrirão para você. Porque assim como aqui embaixo você está fazendo bem e atraindo bem e fazendo melhor, em cima também é igual. Aquela hierarquia angelical que está acima de você vai trabalhar em seu favor.
Agora, impossível, por isso é necessário limpar o coração, por isso é necessário ser liberal, por isso é necessário a pessoa pensar sempre em ajudar. Quem pensa em ajudar está sempre sendo ajudado. Agora, quem pensa somente em si mesmo, não pode haver ministração. Ela consegue as coisas por ela, mas assim como ela consegue por ela mesma ela perde. Ser-lhe-á de pura perda. Porque a pessoa que só pensa nela, eu quero isso para mim, ela é egoísta, ela não é cristã. Ela pode frequentar uma igreja cristã, dizer que é cristã, etc., mas não é. A pessoa que pensa só nela, nós temos que pensar em nós mesmos, e pensamos, mas só em nós não. A pessoa que pensa só nela, os anjos vão ministrar somente o estritamente necessário. Mas quando ela abre o coração e pensa nos outros, os anjos vão ministrar para que ela sirva aos outros. E quanto mais ela serve os outros, mais ela é servida por Deus. Então esse princípio é fantástico, é espetacular, é sensacional, porque não há dúvida. Assim como é aqui embaixo, o homem que é mau, o homem que trata os seus empregados mal, assim também ele será tratado. Porque há um atributo de Deus que se chama justiça. Lembra quando lá em Hebreus, abre aí capítulo 7, falando sobre dízimo, sobre Melquisedeque, está aqui, ó, diz assim, capítulo 7, versículo 2, para o qual também, capítulo 7 de Hebreus, versículo 2, Melquisedeque é Jesus. Melquisedeque, melhor dizendo, é o Cristo. Paulo disse que o Cristo existe desde antes da fundação do mundo. E uma das suas aparições é Melquisedeque, em carne, para perpetrar bênção e ensinar um princípio de Deus que é o dízimo. Para o qual, versículo 2, vou ler. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de... A primeira coisa que Melquisedeque é, que Jesus é, e debaixo desse princípio que ele vai atuar, rei de justiça, também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Justiça, diga justiça e paz. Deus é justiça, e ele justifica você. Então Melquisedeque é esse ser que é justo. O primeiro, o dizimista, depois o que não é dizimista. É a justiça. Você, por obediência, não, 10% é o do Senhor. E o rei de justiça, que é Melquisedeque, ele vai fazer a justiça prevalecer na sua vida. Este ministério dos anjos é muito importante que você conheça, porque você ora por uma coisa e recebe aquela mesma coisa. Deus ouviu minha oração. Tá bom, realmente Deus ouviu, mas quem ouviu foi o anjo que escutou você falando. E imediatamente ele passa pelo ministério de justiça, e vendo que não há impedimento nesse sentido para lhe trazer a bênção, ele entrega a bênção para você, a respeito daquele assunto que você está orando. Mas eles vão agir sempre com justiça. Nenhum anjo, nenhum ser superior. Por que eu estou falando isso? Porque as portas estão abertas para grandes bênçãos na sua vida, para grandes transformações. Você é uma pessoa tão poderosa, que só pessoas boas podem ter esse conhecimento, que elas vão usar isso para o bem. Porque se for usar para o mal, vai voltar contra elas. Você pode mover anjos e seres superiores para agirem em seu favor, como foi com Daniel. Mas você tem que entender a lei da justiça, a lei do semear e colher. Você tem que entender que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Como eu sou com o meu igual, como eu sou com o meu inferior, porque há pessoas que dependem de mim, assim será eu com os anjos que eu dependo deles. São os anjos que ouvem a sua oração e trazem a resposta.
Os anjos julgam aquilo que você está pedindo. Por isso que é importante. Imagina se a pessoa nem ora. Você tem que orar, colocar diante de Deus. O que Paulo diz? Antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas, orações e petições. Você tem que ter um tempo para orar. Você ora e os anjos ouvem. Os anjos ministros são espíritos ministradores enviados a seu serviço. Eles ouvem. E eles vão, se você está desimpedido, eles vão fazer chegar a você no tempo certo aquilo que você pediu. Mas se há um impedimento, você não vai querer que lá em cima seja diferente do que aqui embaixo. Se aqui embaixo você está sendo injusto, você não vai poder colher justiça. Estão entendendo? Abre Hebreus capítulo 12, versículo 1, você vai entender um pouco melhor ainda. Mais um pouco vai se abrir o seu entendimento, porque essa lei eterna de sabedoria 4, nesta quarta-feira, nós estamos falando sobre ministério angelical. 12:1 diz assim, 12 de Hebreus, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande número de testemunhas, são os anjos, seres superiores, em primeira instância os anjos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Pecados são obras da carne, né? Entendemos isso, né? Que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está aqui proposta. A carreira que lhe está proposta é você ser uma fonte doadora de vida, fonte doadora de prosperidade. Obviamente, tendo prosperidade, você é uma fonte de prosperidade. Tendo vida, você é uma fonte de vida. Esta carreira está proposta para você. Então desembarace-se de tudo aquilo que agarra você às coisas mais vis desta terra, aos pensamentos rasteiros, aos pensamentos terrenos, pensamentos de ódio, pensamento de enriquecer, fazendo mal aos outros, pensamento de ter cada vez mais e não dividir com ninguém. Desembarace-se disso, de desejo de vingança, desembarace do apego ao dinheiro, desembarace de qualquer coisa que é ruim, porque é uma nuvem de testemunhas que está vendo isso. São os anjos de Deus. Você não vê, mas eles veem. Eles observam e vão agir em sua vida. Eu declaro que para lhe abençoar, mas devo dizer, vão agir em sua vida mediante aquilo que, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Você acha que Deus vai, por exemplo, eu posso falar, Deus, a minha medida é pequena, mas eu sou bispo, quebra meu galho. Deus não tem pistolão. No reino de Deus não tem negócio de pistolão. Não tem essa história de, não, eu sou o bispo, né? Sabe como é que é? Eu sou mais chegado, não sou mais chegado nada. Eu estou dentro da lei, que, volto a dizer, não é lei de Moisés, é a lei de Deus. É o princípio da ordem divina. Há uma nuvem de testemunhas. Talvez você esteja orando muito por uma coisa, mas está faltando você praticar isso para que essa coisa venha. Você pede uma coisa que você não faz. Você quer que as pessoas lhe amem sem você amar, é impossível. Você quer que os anjos abram portas, mas você tem fechado portas para pessoas. Assim como é aqui embaixo, vai ser lá em cima. Resumindo tudo isto, porque como eu disse, isso eu tenho que falar muito levemente, que se eu fosse entrar nesse assunto para dissecar esse assunto, eu não poderia fazer uma reunião coletiva. Teria que escolher as pessoas que teriam condições de ouvir. Mas para você isso aqui, se você pegar isso aqui, é bênção pura. Eu declaro bênção na sua vida. É bênção pura. Eu estou dando para você o que você precisa. O resumo de tudo isto, a lei áurea de tudo isto, a lei áurea, a lei de ouro, que resume tudo isso, está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo... Vira, mexe, você vai cair no sermão da montanha. Pois ali estão os princípios de Deus.
Se esse assunto para você é um assunto chato, então você me perdoe e você fala assim, bom, outra reunião vem aí, uma reunião melhor. Porque você não atingiu ainda um nível de entendimento para entender o que está sendo falado aqui hoje. Mas se você entender, a sua vida, cada uma, como vai ser a mensagem de domingo agora, não há dúvida. Cada dia você vai ter um crescimento de glória em glória, mas com um impulso muito maior. Sua vida vai crescer em todos os sentidos. Mateus 7, versículo 12. Jesus dizendo, aqui está o resumo de tudo isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também que a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ué, que é isso, bispo? A lei e os profetas que Jesus está dizendo aqui significa a vontade de Deus. Isto é, a lei, os profetas, Paulo, a graça, Deus, Jesus, bispo Renato, anjos, tudo. Resumindo tudo, como você quer que os homens façam a você, que a vida seja para você, faça você primeiro. Jesus disse, isso é tudo. Tudo que você precisa já lhe foi dado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito, tudo nos foi dado, mas nem tudo foi recebido, ou nem tudo está sendo recebido por certas pessoas, porque elas não conhecem estes princípios. Você sabe, não é mentira, tudo nos foi dado, mas está retido. Lembra da mensagem Bênçãos Retidas? Que ele era um pré-primário, pré-escolar para essa mensagem aqui. Está lá, as bênçãos estão, tudo que você precisa. Mas existe uma coisa tremenda, que é a lei de causa e efeito, semear e colher, tudo que é aqui embaixo, aqui em cima, e dentro dessa hierarquia celestial, ninguém vai ultrapassar a vontade de Deus. Medite aqui, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Engraçado que Deus pode dizer assim, tudo que vocês querem que aconteça na vida de vocês, façam para mim. Deus não quer nada. Deus quer que você faça ao homem. E que adianta você pegar o dinheiro que você tem e jogar para o lado e falar, toma Deus, eu te amo. Deus vai falar, não, vai lá na igreja e dá na igreja. E vá na igreja que está falando a verdade. E vá na igreja que não está explorando as pessoas. Que quem precisa lá é o bispo Renato, para falar da minha verdade. Não é assim? É ou não é? Agora, você fazendo isso, naturalmente você vai angariar o que? A bênção de Deus. O problema é que a pessoa vê o homem no negócio. Aí eu não vou ajudar essa pessoa. Mas o que está falando aqui, se você ajuda ela por uma causa nobre, os anjos de Deus vão ministrar a sua vida. E aquelas coisas impossíveis, difíceis, aquelas sangrias desatadas que estão na sua vida, vão ser tudo abertas as portas. E eu declaro isso a partir de hoje. Porque o povo da graça de Deus tem que ser um povo próspero, saudável, tem que ser um povo que move as demonstrações do poder de Deus. Então, você precisa entender também que há uma hierarquia dentro do nosso serviço, no caso espiritual. Se você tem uma profunda falta de respeito com aquele que Deus coloca aqui, Paulo disse, obedecei a vossos guias, e sede submissos por eles, pois velam por vossas almas. Se há uma falta de respeito tremendo da sua parte para com quem está aqui, sendo usado por Deus para sofrer, muitas vezes, por amor de vocês, porque estou aqui só para servir e não para ser servido, não espere que os anjos de Deus venham a ter nenhuma consideração por você. Como também, se eu não tiver respeito por você, não espere que os anjos de Deus terão alguma consideração para comigo. Pois assim como é embaixo, assim em cima. Está entendendo melhor agora? Assim como é embaixo, assim é em cima. É igual.
Eu não posso esperar. No passado os anjos abriram as celas de Paulo, porque Paulo estava preso injustamente na prisão. Paulo foi escolhido por Deus, era um homem cheio de autoridade, ele estava ali injustamente, não é verdade? Ou era justo, ou ele era algum ladrão assassino? Não, ele estava preso injustamente. Orou a Deus, Deus envia um anjo poderoso, um ser superior, não sei, e dá um terremoto e arrebenta a prisão. E Paulo sai, porque Paulo estava em dia, era autoridade. Assim como Paulo estava agindo aqui, os anjos agiram com ele. Então, observe, pense nisso. Quantas pessoas proferem palavras terríveis contra as outras, contra autoridades de Deus, contra pessoas que estão para fazer o bem. Não, imagine você uma pessoa que vem à nossa igreja. Vamos no nosso caso. Eu estou aqui só para lhe servir. Eu estou aqui que nem aquele passarinho que vai lá, né? Pega a comidinha e dá para o filhinho. Aí a pessoa começa a falar, não, porque o bispo falando, e essa pessoa está falando mal, vendo a gente com maus olhos. Quando a gente fala de uma necessidade da igreja, a pessoa, não estou nem aí, que se dane. Não pense você que você vai ter prosperidade nenhuma, não vai ter não. Porque se você estivesse fora daqui, tudo bem, mas uma vez que você está aqui, você foi chamado. E foi chamado para quê? Para dar, para receber. Mas você pensa às vezes que foi chamado só para receber sem dar. Impossível. Deus não vai transgredir a lei dele, tampouco os anjos de Deus. Como que eu posso ter prosperidade se eu vejo a necessidade na minha igreja, eu vejo a necessidade naquilo que Deus... Vocês são chamados por Deus para cumprir uma missão. Vocês podem dizer não ou sim. E daí vai depender uma vida feliz ou uma vida sem felicidade nenhuma. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E você vê, parábola do samaritano é cristianismo puro, né? Parábola do bom samaritano é cristianismo puro. Você vê a necessidade, você tem como, você não. Que se dane. Ele que se dane. Você esqueceu que o todo é um? Você esqueceu da visão de Paulo? Paulo teve a visão da igreja como um todo. O tudo está no todo, como todo está no tudo. Nós somos um. O bem que eu desejo a um de você, volta para mim. O mal que eu desejo a um qualquer, volta contra mim. A prosperidade que eu injeto na sua vida, vai vir para mim essa prosperidade também. Nós somos um. Paulo diz, de maneira que se um sofre, todos sofrem. Olha como estamos ligados. Se um chora, todos choram. Se um se alegra, todos se alegram. Essa é a vida da igreja. Queira você ou não, você está ligado a mim e ligado a quem está do seu lado. E disso aí vai depender toda a sua vida a partir de hoje, porque você ouviu essa mensagem, queira ou não, você já ficou ciente dessa sabedoria, e você sabe agora mais um pouquinho do caminho da felicidade total. Diga graças a Deus. Amém? Vamos estar de pé. Ao Senhor toda honra, toda glória e majestade sejam dadas, Pai, pelo Senhor nos dar condições de expressarmos assim coisas tão maravilhosas, profundas, e que nos levam a meditar. Põe a mão no seu coração e repita comigo somente esta oração, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, com os olhos fechados, com concentração, compenetrado. Pense em Deus, diga: Senhor Jesus, eu quero entender bem a tua sabedoria e quero praticar, pois sei que esta palavra é fonte de vida para mim, para minha família, para todos que estiverem perto de mim. Diga: ó Deus, abre os ouvidos do meu entendimento, para que eu possa ouvir a palavra da tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus.
Ó Deus, que esta mensagem não seja jogada pelo vento, não será, pois o Senhor mesmo me garante que a tua palavra não volta vazia. Tua palavra não volta vazia. Que os corações estejam receptivos para serem fecundados com a palavra do Senhor, este princípio, esta lei tão importante de vida. Tudo que está em cima é como que está embaixo, e tudo que está embaixo é como que está em cima. Senhor, nós somos seres abençoadores, e sendo abençoadores, porque fomos feitos para abençoar, nós somos abençoados. Então que a tua bênção seja sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em todos os sentidos, curando os enfermos, trazendo prosperidade àquele que dela necessita, trazendo vida, trazendo alegria aos tristes, trazendo consolo aos desvalidos, Senhor, e trazendo entendimento àqueles que conhecem a verdade. Junto comigo agora assim: Senhor Jesus, traze até nós todos aqueles que desejam conhecer a verdade, que eles venham até nós para conhecer a tua verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Traze, Senhor, estas pessoas e usa-me como tu queres usar, pois eu estou aqui para te servir, em nome do Senhor Jesus. Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas e livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome, eu ouvi. Eis-me aqui para servir a tua graça. Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas e livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome, me chamou pelo nome, eu ouvi. Eis-me aqui para servir a tua graça. Graças a Deus, Senhor, que este ensinamento declara os anjos de Deus poderosos ministrando na nossa volta ao nosso lar, na sua vida, na sua prosperidade. Domingo nós prosseguimos com este seminário que você não pode perder. Até a próxima.